Olá, eu me chamo Bruna, sou estudante do curso de Bacharelado em Agroecologia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Estou no meu 9º semestre e vou apresentar um trabalho sobre as abelhas uruçu, através da disciplina de apicultura e meliponicultura, ofertada pelo professor Rafael Meirelles. Uruçu é uma palavra que vem do tupi, vem de eiruçu, que na língua indígena significa abelha grande. Foi através desse contato, então, com os povos originários que se gerou esse nome uruçu, né, do eiruçu, dessas abelhas grandes, né, que podem, então, chegar de 10 a 12 milímetros, algumas espécies até 15 milímetros e algumas outras um pouco menores, né, dependendo das espécies. Quanto à classificação, então, as abelhas são todas do filo Arthropoda, classe Insecta, ordem Hymenoptera, família Apidae, gênero Melipona. O gênero Melipona, então, ele tem algumas características específicas, que é uma delas não apresentar célula real. A rainha ela nasce um pouco maior do que as outras operárias, do que os zangões, e um pouco mais escura, mas ela nasce de células comuns do mesmo tamanho. São então abelhas sem ferrão, né, de alta produção de mel. Como elas são abelhas grandes, elas são muito criadas, né, muito procuradas por essa quantidade maior de mel produzida em comparação com outras abelhas sem ferrão. Mas elas são principalmente de clima quente, elas não são encontradas no Brasil inteiro, elas são principalmente das regiões do norte, do nordeste, do centro-oeste e do sudeste do Brasil. E para fazer minha pesquisa, para apresentar então as abelhas urussus que eu encontrei, eu tive que fazer várias pesquisas, procurar bastante referencial teórico com imagens para conseguir achar diferenças entre elas. E eu encontrei então as abelhas urussu nordestino verdadeira, urussu de chão ou manda-saia da terra, a urussu amarela ou bugia, a tujuba, e apresentei diferenças entre as duas, a urussu boca de renda e urussu preto ou capixaba, também apresentando diferença entre essas duas. A urussu cinzenta ou tuba, outro nome dela, né? Urussu tímida, urussu da barriga preta, urussu do olho verde, urussu boca de ralo e urussu boi. Para conseguir, então, achar sobre cada uma delas, eu me baseei principalmente em nomes científicos, em fotos que eu fui encontrando nos materiais, e fui olhando vários sites diferentes, vários nomes científicos diferentes dessas abelhas, para conseguir identificar quando eles faziam algum material de qual abelha especificamente eles estavam falando, porque nem todos os sites tinham um domínio tão perfeito sobre o nome, porque o nome popular ele varia muito de cada região do Brasil. Então eu me baseei muito mais pelos nomes científicos e pelas fotos que eles apresentavam e fui elaborando assim, né, construindo esses saberes em cima de cada uma para conseguir então saber de qual abelha urussu eles estavam falando e trazer essas informações para cá então. Para começar a falar então sobre as urussus, vou trazer a primeira delas, que é a urussu nordestina ou verdadeira, dependendo da região, ela é chamada das duas formas, que é a Melipona scutellarius. Ela é encontrada principalmente no litoral baiano e nordestino, e elas têm essa entrada típica que é sempre com abertura no centro e com raia de barro convergente ao redor. A urussu verdadeira ela prefere fazer seus ninhos em tocos de árvores e ela tem uma produção de mel considerável. Ela pode chegar até 10 litros de mel por ano. Claro que em boas condições de florada ela pode chegar nesse valor, mesmo que a média ela seja mais ou menos de 2,5 a 4 litros de mel por colônia por ano, que é muito procurado pelo seu sabor diferenciado, né, pelo seu valor cultural também. Outro urussu que eu pesquisei é o urussu de chão, ou manda-saia da terra, que é a Melipona quinquefasciata, e ela se caracteriza, ela tem uma característica muito única, que é fazer os seus ninhos no solo. É uma espécie que tem registro principalmente na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. A urussu de chão, então, ela ocupa os ninhos de formigas que foram abandonados e ela tem essa característica de ter essas listras pretas e amarelas na região do tórax.
E essa outra foto aqui é uma espécie de meliponário que foi feito para elas, né? Uma caixa que ela consiga, então, identificar dentro dela, mas que ela ainda assim mantém o seu habitat natural, que é fazer os ninhos no solo, né? Porque a produção desse mel, né? A comercialização desse mel, por ser essa abelha única, é muito apreciado, né? Um toque de sabor muito peculiar. Então, essa é uma das formas que ela é criada nos meliponários. Outra abelha urussu muito procurada, muito conhecida, é a urussu amarela ou bugia, que é a Melipona flavolineata, que é encontrada principalmente na Bahia, no Espírito Santo, em Goiás, Minas Gerais, no Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e em São Paulo, mas mais para as regiões litorâneas. E ela é muito conhecida, muito procurada por essa coloração amarela dela. O corpo inteiro dela é bem amarelado, né? O tórax, os pelos, as patas, né? E isso faz com que ela tenha algo muito raro, né? Ela seja uma abelha de muita raridade. E os meliponicultores procuram muito ela, né? Não só pela questão do mel, mas muito mais por essa beleza que ela apresenta para divulgar o meliponário, para mostrar para as outras pessoas, né? Justamente porque ela tem essa beleza envolvida. Mas além dessa beleza toda, ela também produz bastante mel, podendo chegar também a uns 10 quilos de mel por enxame, né, por ano. E essas são algumas fotos dela, né, dentro das caixas, essa cor bem amarelada, né, chama muita atenção, dá um destaque muito grande para ela e faz com que ela seja essa abelha, né, tão procurada. Tem também a tujuba, que é a Melipona rufiventris. Ela é bem parecida com a urussu amarela ou bugia, né? Mas uma das diferenças delas é que a urussu amarela, ela é das regiões do litoral e a tujuba, ela é originária da região do Cerrado. E além da região, outra forma de diferenciar ela é que a urso amarela ou bugia, ela tem as patas da mesma cor do corpo, então as patas todas são amarelas, e a tujuba, ela tem as patas traseiras mais escuras, né? Por isso que ela também é chamada de pata preta. Então, essas são as únicas diferenças entre as duas, né? A coloração e da onde elas vieram. A próxima urussu é a boca de renda, ela se chama Melipona seminigra merrilai. Ela tem a distribuição geográfica principalmente na região do Amazonas e do Pará. E ela tem uma característica super específica que é fazer essas bordaduras, né, no ninho delas, na entrada do ninho delas. Essas bordaduras, então, elas são feitas com barro e com resina, né? Aqui tem uma foto bem bonita dela fazendo, né? Dela, depois de ter feito essas bordaduras. E ela tem essa coloração mais amarelada no tórax, né? É uma espécie bastante sensível ao frio, né? E essa comercialização para regiões mais frias do Brasil causa a morte de muitas abelhas. Tem também a urussu preta ou capixaba, dependendo do lugar pode ser chamada dessas formas, que é a Melipona seminigra pernigre. É bem parecida com a urussu boca de renda, mas uma das diferenças é também a região onde ela se encontra, enquanto a boca de renda está mais na região amazônica, né, região do estado do Pará. Essa aqui está numa transição, já numa região mais de transição para o Maranhão, para o Tocantins, mas também uma parte do Pará ainda. E uma das características dela é ela continua fazendo essas bordaduras ao redor da entrada, mas ela tem uma coloração já bem mais escura. E aqui tem algumas fotos, então, da urussu preta, né? Dá pra ver que ela tem uma coloração já bem mais escura, enquanto a boca de renda tinha uma coloração mais alaranjada no tórax, essa tem uma coloração mais escura, né, no seu todo, né? Só as asas ela tem uma coloração mais alaranjada, né? Enquanto que a outra tinha essa diferenciação. Outra abelha urussu, essa bem bonita também, é a urussu cinzenta, ou tuba, é a Melipona fasciculata. Ela é encontrada bastante nas áreas de transição do bioma Mata Atlântica e do Cerrado, e a distribuição é principalmente nos estados de Tocantins, Pará, Piauí, Mato Grosso e Maranhão. E ela tem essa característica de ser toda ela acinzentada. Além dessa coloração, então, toda acinzentada, ela também tem essas listras brancas na região do tórax, né, na região do abdômen.
E ela também tem as pilosidades, né? O corpo com bastante pilosidade, somente nas asas que ela tem uma cor mais alaranjada, no restante ela é toda cinza. Tem também a urso tímida, essa é poucos escritos, poucos trabalhos se tem sobre. Ela tem uma das diferenças que é a entrada do ninho, como elas são abelhas urussus um pouco menores, de 8 a 9 milímetros, a entrada do ninho também é um pouco menor e elas também não fazem aquela entrada toda desenhada, né, ou com bordaduras, elas são mais discretas nesse quesito. E o nome científico é Melipona puncticollis. As urussus tímidas são bem parecidas também com as urussus amarelas, né? Uma das diferenças é que as amarelas são maiores e essas urussus tímidas têm um tamanho um pouco menor. E também a diferença é que na entrada, né? A entrada das urussus tímidas, ela é bem característica de ser, assim, bem mais discreta. Tem também essa urussu da barriga preta, que é a Melipona melanoventer. Ela tem essa característica bem única, que é ter uma coloração bem escura na região do tórax, do abdômen. É uma abelha também nativa da região amazônica. E essas são algumas fotos da urussu da barriga preta. Não se tem muitos trabalhos também sobre elas, poucos escritos, até bastante confusão com outras abelhas, com as nordestinas, com as né, verdadeiras, aquelas todas, mas essas têm essa característica bem única de ter a coloração amarelada no tórax e castanha escura no abdômen. Então, é dessa forma que ela é identificada. Tem também a sorussu de olho verde, né, que é a Melipona nebulosa, que, como o nome já diz, tem esse nome porque tem os olhos esverdeados. Apesar de ela ser bastante parecida com a urussu tímida e com a urussu da barriga preta, essa aqui se caracteriza então pela coloração dos olhos. É também uma espécie bastante restrita à região amazônica, que é da onde ela vem, e tem essa coloração, então, com bastante pilosidades marrons e a coloração mais castanha escura. E essas são algumas fotos dela, então, que eu encontrei. Outro urussu bastante conhecida na região, principalmente do Pará, que é a Melipona paraensis, que é a urussu boca de ralo. Ela tem esse nome justamente porque a entrada do ninho delas é esse orifício que parece um ralo, né? Que é uma das características dela que também deu nome a essa espécie. Elas medem aproximadamente 10 milímetros, né? E tem essa coloração castanha escura, com bastante pilosidades também, e nidificam principalmente em ocos de árvores, né? E essa característica delas, né, de fazer essa abertura que parece uma peneira, né, lembrando um ralo, é algo que faz com que elas sejam fáceis de ser identificadas, né? Essa é uma das características principais. E para encerrar, então, a urussu-boi, que é a Melipona fuliginosa, que habita principalmente florestas da América Central e no norte da América do Sul, mas eu li alguns trabalhos do Dr. Nogueira Neto, né, que é um doutor que estudou muito sobre as abelhas nativas e tudo, e, né, que nos seus estudos disse que já encontrou essas urussu-boi em florestas do Sudeste e da Bahia. E ela tem essa característica bem única, que é na resina que ela solta, na entrada dos ninhos, ela deixa essas resinas com a coloração bem colorida, principalmente de vermelho, laranja. Então, essa é uma das formas de identificar o ninho delas. Essas são algumas fotos, então, da urussu-boi. Ela tem essa coloração bem escura, só as asas dela que são mais alaranjadas, né? A coloração bem vermelha, né, da resina que ela deixa nas entradas dos ninhos. E ela é uma das urussus de maior tamanho, né? Ela é uma das que chega a quase 15 milímetros, sendo uma das maiores entre as urussus. E essas são algumas referências que eu usei, então, para fazer esse trabalho sobre as abelhas urussu. Foi bem interessante pesquisar sobre elas. Acredito que seja uma área que carece bastante de informações, né? Que tem muitas informações atravessadas, principalmente com nomes populares e até confusão com nomes científicos, né? Por isso é bem difícil de conseguir identificar de qual abelha exatamente que as pessoas estão falando quando estão se mencionando a algum tipo. Mas foi bem importante, bem interessante poder estar estudando a fundo sobre as abelhas urussu.
que mesmo que não estão tanto na região sul, né, cumprem um papel importante, né, de polinização, de produção de mel, principalmente nas regiões norte e nordeste, né, bastante produção de mel feita através de agricultores familiares, né, que tem uma relação muito próxima com essas abelhas, né, dos povos tradicionais também. Então foi muito interessante poder estudar sobre elas. E obrigada pela atenção.